Então, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. A gente está vivendo um momento, no mínimo, fascinante, não é? A tecnologia avança numa velocidade que chega a dar tontura, mas por algum motivo parece que estamos perdendo o toque humano, aquela essência das conexões reais. E é exatamente essa mudança de paradigma que a gente vai desvendar agora. Philip Kotler, o eterno pai do marketing, simplesmente não para. Ele acabou de lançar o conceito de marketing 7.0. E o ponto central aqui não é sair usando inteligência artificial à torto e à direito. É sobre aliar todo esse poder tecnológico a um esforço cognitivo profundo para entender de verdade a mente humana. O desafio é escapar do que chamamos de paradoxo da IA. E para a gente ter uma noção real da urgência disso, basta olhar para este número, 87%. Segundo dados fresquinhos da Salesforce, essa é a taxa atual de adoção da inteligência artificial generativa entre os profissionais de marketing. É gigantesco e aconteceu muito rápido. A IA literalmente tomou conta de tudo, automatizando tarefas e criando conteúdos em uma escala que a gente nunca tinha visto antes. No papel, parece a receita infalível para o sucesso, certo? Mas será mesmo? Bem, é aqui que o jogo vira. 95%. Esse é um dado assustador que a McKinsey revelou. Quase todas as empresas que estão jogando rios de dinheiro em inteligência artificial para atrair clientes simplesmente não estão vendo o retorno esperado. É um paradoxo no sentido mais literal da palavra. De um lado, a gente tem um investimento em uma adoção em massa. Do outro, resultados super frustrantes. É como ter uma Ferrari nas mãos e não saber passar da primeira marcha. Isso nos leva à grande pergunta. Por que essa tecnologia toda, que é tão incrível, está falhando na hora de trazer resultados reais? A resposta que a gente encontra no material é super direta. Depender cegamente da tecnologia, sem uma estratégia sólida por trás, cria um verdadeiro mar de mesmice. O mercado virou uma pastelaria gigante, onde todo mundo frita exatamente o mesmo pastel. Sem propósito, sem contexto, as marcas começam a soar todas absolutamente iguais. A mensagem perde totalmente a alma. É cópia e cola para todo lado. Para entender como a gente escapa dessa armadilha, é muito útil dar uma olhada na evolução que o próprio Kotler desenhou. A gente começou lá no 1.0, nos anos 50, focando em segmentação de público. Depois, lá para o 3.0, veio o foco no propósito das marcas. Avançamos para o 5.0, unindo a empatia humana com as novas tecnologias. E chegamos agora no 7.0, a era dos sistemas autônomos e preditivos. E detalhe, essa versão 7.0 não é só uma palavra da moda. É o ápice de toda essa jornada. É usar a IA não para pensar no nosso lugar, mas como uma super aliada para prever necessidades e escalar conexões autênticas. E é exatamente nessa transição que a gente precisa fugir de algumas armadilhas perigosíssimas. A primeira delas é confundir produtividade com estratégia. Focar só em quantidade é um baita tiro no pé. Mandar uma inteligência artificial disparar conteúdo para atingir o maior número de pessoas possível não cria vínculo nenhum, só polui a internet. A gente precisa de estratégia, de contexto. O foco tem que ser alcançar as pessoas certas com a mensagem certa, e não só fazer barulho. A segunda armadilha é trocar o nosso julgamento humano crítico por uma simples aprovação de resultados. É o caso daquele profissional que virou um mero apertador de botão, só dando OK no post que o robô fez. O foco não pode ser só o volume de entrega. O objetivo final ainda é encantar pessoas, o que exige um discernimento que, sinceramente, só o cérebro humano tem. A gente não pode de jeito nenhum confundir a ferramenta com o objetivo final. Isso ilustra brilhantemente a nossa terceira armadilha, hiperotimização versus diferenciação. O mestre Peter Drucker já dizia que não tem nada mais inútil do que fazer com extrema eficiência algo que nem deveria ser feito. Otimizar campanhas ao extremo, só olhando para a métrica de vaidade, acaba matando o que torna uma marca única. Vamos refletir um pouco. De que adianta a inteligência artificial montar uma estrutura impecável de anúncios se a mensagem, no fim das contas, não diz nada de diferente do concorrente da esquina? Agora, a quarta armadilha é talvez a mais comum hoje em dia no mundo digital. É a velha confusão entre personalização e relevância. Colocar o primeiro nome da pessoa no assunto de um e-mail automático, isso é uma personalização super rasa. A entrega real precisa ter um valor que transforme ou melhore a vida de quem está lendo. A pergunta que não quer calar é: esse conteúdo é realmente relevante para quem está do outro lado da tela? Bom, e qual é a solução definitiva do Kotler para desviar de todas essas armadilhas? Ele batizou isso de marketing centrado na mente, ou mind-centric marketing. É uma virada de chave. Exige tirar o foco da execução tecnológica cega e voltar a atenção para a compreensão humana profunda.
É basicamente colocar a mente, a psicologia e o processo de decisão do consumidor no centro absoluto de qualquer ação que a gente vá fazer. Quando a gente contrasta o modelo antigo com esse novo, a diferença é gritante. Antes, a regra era focar na demografia fria. Por exemplo, o alvo são mulheres de 20 e poucos anos que moram na região sudeste. O marketing centrado na mente vai infinitamente mais fundo. Ele quer saber que essa mesma pessoa tem uma rotina exaustiva, que ela valoriza cada minuto livre e busca desesperadamente por conveniência. A gente para de olhar para planilhas de idade e passa a focar no comportamento diário de verdade. O que nos leva diretamente a uma mudança de perspectiva genial, popularizada pelo Clayton Christensen e pelo próprio Peter Drucker, conhecida como Jobs to be Done, ou trabalhos a serem feitos. A sacada central aqui é muito forte. A gente nunca compra um produto pelo produto. A gente compra a função que ele vai exercer na nossa vida. O produto é só um veículo para chegar a um resultado. Tem uma história fantástica na nossa fonte de hoje que resume isso com perfeição. Um cara fez uma cirurgia na orelha e, por causa do pós-operatório, ficou meses sem conseguir dormir. Ele foi nos melhores médicos e a resposta técnica era sempre a mesma: tente dormir virado para o outro lado. Obviamente, isso não ajudou em nada. E quem acabou resolvendo o problema? A Amazon. Navegando por lá, ele achou um travesseiro bizarro com um buraco no meio. O trabalho a ser feito ali não era um tratamento médico milagroso para a orelha. A função real que ele precisava comprar era pura e simplesmente conseguir ter uma noite de sono. A gente vê isso acontecendo em escala global hoje em dia. Basta observar o mercado de carros elétricos chineses. Eles não estão dominando o setor apenas brigando por preço, não. Eles sacaram qual é o real trabalho a ser feito para o consumidor moderno que passa horas engarrafado no trânsito. O foco deles virou 100% função. Bancos com suporte cervical incrível que resolvem dores nas costas, telas de entretenimento para todos os passageiros, é a entrega de um conforto funcional absoluto. Eles mudaram o jogo da guerra de especificações técnicas para uma guerra de utilidade extrema. E aí, quando a gente começa a ver o valor por essa ótica ampla, a estrutura tradicional das empresas começa a perder totalmente o sentido. Vamos imaginar um serviço de mercado que entrega as compras em 15 minutos. Quem é o verdadeiro responsável pela satisfação ali? É o departamento de marketing que faz os anúncios bonitos ou é a liderança de logística que garante que a entrega chegue no tempo prometido? Essa provocação quebra aquela velha mentalidade de trabalhar em departamentos isolados, cada um no seu quadrado. Esse é o cerne da chamada nova roda volante do marketing, ou flywheel. Aquele departamento que ficava lá no fim do corredor acabou. O marketing virou um esforço integrado de toda a empresa. É a logística fazendo a entrega acontecer mais rápido, é o financeiro construindo um faturamento invisível e sem atritos, é a tecnologia mantendo a plataforma no ar, e lá no topo o papel do CEO é reger essa orquestra inteira focando em uma única coisa: a experiência e a mente de quem está usando o serviço. Então, na prática, como a gente implementa esse tal de marketing 7.0? A receita para o sucesso atual envolve 3 passos integrados. O passo 1 é liderar com a estratégia e a criatividade humanas, compreendendo as dores reais. O passo 2 é usar a inteligência artificial não para criar tudo do zero, mas para amplificar esse nosso conhecimento, dando escala e automatizando os processos. E o terceiro passo é garantir que todo esse sistema culmine em uma conexão autêntica, de verdade. A tecnologia serve para realçar a singularidade e não para padronizar tudo. O futuro chega cada vez mais rápido, sem pedir licença. Então, para fechar nossa análise, fica uma provocação fundamental para a estratégia de qualquer negócio. Na hora de estruturar processos, escalar operações e plugar dezenas de ferramentas de IA, o negócio está sendo construído para otimizar os algoritmos e deixar as máquinas felizes, ou o foco central ainda é resolver profundamente os problemas e tocar a mente humana? Fica aí a reflexão. É simplesmente essencial continuarmos questionando as bases de cada nova estratégia que a gente adota.